O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntamente com outros líderes mundiais, formalizou, assinou, passou a caneta na criação do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. E o audacioso presidente dos Estados Unidos acredita que a criação desse conselho pode trazer uma paz duradoura para o mundo. E a pergunta que eu te faço, eu imagino que você também se faça: será que o Trump consegue fazer isso? Será que esse conselho é capaz de trazer a paz para um mundo em guerra? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero saber antes como que você tá. Tá bonzinho, tá boazinha, tá na paz do Senhor? Espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. Vou pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações também. E também vou te pedir para você nos seguir nas nossas outras redes sociais. Tudo isso nos ajuda bastante no crescimento desse projeto. Beleza? Então, vamos para a nossa prosa. Então vamos lá, pessoal. Segundo noticiado pelo site O Antagonista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou nesta quinta-feira, dia 22, ou seja, hoje, a criação do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. Trump e outros líderes mundiais assinaram o ato de criação em Davos, na Suíça, onde participam do Fórum Econômico Mundial. Só para contextualizar vocês, esse Conselho de Paz é principalmente para reconstrução e para transição governamental para aquela região da faixa de Gaza. Né? Todos nós, a maioria de nós já sabemos que aquela região foi bombardeada, está totalmente destruída, as pessoas estão totalmente desoladas por causa de guerras, de coisas absurdas, grotescas, um cenário terrível. E para que seja reconstruída aquela região, foi necessário criar esse conselho com vários países, com várias nações poderosas ao redor do mundo. Algumas concordaram, outras não, algumas assinaram, outras não, algumas contribuíram, outras não. O Brasil não fez parte, pelo que está noticiado. O presidente Lula sequer respondeu ao convite, mas esse conselho é algo que, pelo menos, o presidente Donald Trump tem uma grande expectativa para que seja feita essa transição governamental e essa reconstrução ali na região. Continuando aqui, ó. Segundo o presidente americano, a ONU não conseguiu corresponder ao seu potencial enorme. Ou seja, a gente já sabe que o Trump é um crítico da ONU, sempre foi, e ele sempre arruma oportunidades para falar aquilo que a ONU não conseguiu fazer e que supostamente ele conseguiu fazer. Né? Ao ler a notícia, você pode entrar no site e ler a notícia completa, você vai ver que, segundo ele já teve a capacidade de acabar com 8 guerras sem pedir um conselho para a ONU, sem a ajuda deles. Mas enfim, mesmo assim, ele diz acreditar que o Conselho de Paz e a ONU, ou seja, os dois órgãos juntos, podem criar uma paz duradoura no mundo. O Trump, a gente sabe que ele tem essa obsessão por trazer a paz para o mundo. Ele, inclusive, corre atrás aí, ou correu atrás do Nobel da Paz. A gente enxerga fortemente que ele quer ser reconhecido como o homem que vai trazer a paz para o mundo. Quando a gente fala a respeito de Donald Trump trazer paz e nesse cenário de guerras, todas essas coisas acontecendo, eu sei que as antenas de vários analistas e de estudiosos sobre o Apocalipse e a escatologia ficam funcionando em high definition, né? Isso porque as pessoas tentam associar eventos que acontecem hoje com eventos que estão descritos na palavra de Deus. E sim, tem coisas que acontecem hoje que fazem parte de profecias, que são sinais daquilo que foi avisado por Jesus, por Paulo e por seus apóstolos, e também por outros profetas no Antigo Testamento, mas também
a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não entrar numa situação alarmista, sensacionalista e vivendo uma vida distraída daquilo que Cristo realmente quer para a gente. Eu trouxe alguns versículos e é interessante a gente ler a respeito disso. Olha, em Mateus no capítulo 24, verso 6, o próprio Cristo disse: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Ou seja, o próprio Cristo já previa essa situação. E quando ele previu essa situação, obviamente ele estava falando, a fala ali naquele momento, naquela circunstância, era direcionada aos discípulos dele. Essa fala também, com certeza, na grande sabedoria e na onisciência de Deus e de Cristo como Deus, foi direcionada a pessoas do nosso tempo, mas o que mais pega nessa fala é que nós vamos viver guerras, assim como todas as gerações viveram guerras. Vamos viver rumores de guerras, assim como todas as gerações também viveram rumores de guerras. E tem várias guerras acontecendo, paralelas aí nos países, né? Os analistas políticos e geopolíticos dizem que são dezenas de guerras acontecendo em vários lugares do mundo e que esses focos de guerras podem inclusive culminar numa grande guerra mundial, que o cenário é muito parecido com o que aconteceu nas duas primeiras guerras, ou seja, pequenas guerras locais acontecendo, pouco a pouco, nações mais poderosas vão se associando a essas guerras, vão tomando partido, outras nações vão montando ali uma rede de interesses em cima desses confrontos, né? E aí acaba se formando grandes guerras, guerras de escalas globais. Mas Cristo disse, isso ainda não é o fim, então tem coisa para acontecer. Ainda tem coisa para acontecer. Então, a gente deve ficar de olho? Sim, mas não deve entrar em desespero, porque as guerras são mais um dos sinais. E nesse sermão de Cristo, Mateus capítulo 24, vocês verão vários sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas a mensagem que ele deixa para nós é para a gente não ficar aterrorizados e atemorizados com essas coisas. Afinal de contas, a volta de Cristo é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alívio e de alegria para nós. Não é uma mensagem escapista, não é uma mensagem de medo, não é para você armar um bunker, fazer coisas desse tipo, ir para um lugar deserto no mundo. Não é isso que Cristo quer dizer, muito pelo contrário, nesses períodos de aflições, de dificuldades que a gente tem vivido, é importante que nós estejamos aqui para prestar socorro às vidas. Amém? Vamos prosseguir. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então, a paz também, ela vai ser uma paz meio falsa. E aí que entra essa questão toda do Trump, né? Será que o Trump vai conseguir trazer a paz? Por isso que algumas pessoas relacionam o Trump a um cavaleiro do apocalipse, a coisas desse tipo, a um homem que está ali preparando o caminho para o anticristo, que vai ser o homem ali capaz de trazer essa paz para essas regiões que são há muito e há muito e há muito tempo tensas, enfim. O Trump, ao meu ver, não tem essa capacidade, né? Às vezes eu até acho que o Trump é um elefante na loja de cristais. Às vezes ele faz umas coisas aí que a gente fica assim, meu Deus. Às vezes parece que ele joga muita tensão para tentar amenizar essa tensão. Não sei o quanto há de método nisso que ele faz, nas coisas que ele fala, enfim. Mas não acredito que ele é o homem que vai ter a habilidade de trazer essa paz para o mundo e as coisas que ele cria com outros líderes globais. Não acredito que serão essas coisas que trarão a paz para o mundo ao ver outras nações, ao ver esses confrontos que acontecem em várias regiões, na África, essas tensões entre as Coreias. Eu acho que é muito complexo uma pessoa conseguir acertar esses conflitos sem uma habilidade monstruosa, que eu repito, eu acredito, eu posso estar errado, e eu acredito que o Trump não tem essa habilidade. Prosseguindo, e olhei,
E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Dentro de algumas interpretações de escatologia, esse cavalo branco ele vai trazer uma paz momentânea para que depois venha uma destruição, um período caótico, terrível. Então, existem também algumas assimilações que alguns fazem a respeito disso. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, a respeito de associar o livro de Apocalipse, um livro profético, um livro cheio de mensagens que estão correlacionadas com o tempo em que foi escrito. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele quis dizer muita coisa para as pessoas que estavam ali naquele tempo. Tem coisas que ele quis dizer para a gente, e tudo isso está numa linguagem apocalíptica, cheia de códigos e de mistérios e de referências que são muito complexas para serem analisadas. Então tem que ter muito estudo, a gente tem que analisar com muita responsabilidade. A respeito da paz, é importante a gente ter muito mais esperança e fé na paz que Cristo vai nos dar, a paz em nosso coração, a gente viver uma vida de paz, do que necessariamente ficar buscando uma paz externa que lideranças podem dar. A gente enxerga aqui no Brasil e em outras nações que as pessoas elas colocam muita sua confiança em políticos, em lideranças, em instituições, em governos, até mesmo em instituições religiosas. Mas a nossa paz, quem vai nos dar é Cristo. Olha só o que ele diz em João, no capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, Cristo estava falando ali, numa das suas últimas falas aos seus discípulos, que a paz que eles precisam é Cristo que vai dar. E essa paz foi derramada sobre nós através do nosso Consolador, o Espírito Santo. A igreja primitiva, a igreja apostólica viveu períodos de perseguição profunda do império, períodos de guerra mesmo, de terror constante, mas as pessoas conseguiam viver em paz. É uma paz que excede ao entendimento humano, é uma paz que deixava as pessoas naquela época incrédulas. Como que pessoas sofrendo esse grau de perseguição, esse grau de terror, conseguem viver tão em paz? Isso só pode ser através da ação do Espírito Santo no coração delas. Porque essas pessoas dependiam de Deus, elas buscavam ao Senhor. Então, às vezes, eu já vi muita gente lendo o livro de Apocalipse, interpretando o livro de Apocalipse como se fosse algo escapista, como se a salvação da sua família dependesse de você e de ações. Tudo bem, pode até ser que você consiga se proteger, mas Deus é o dono da história. E se ele tiver um propósito para que tudo aquilo aconteça, para que seja inevitável o escape, vai acontecer e não tem como a gente fugir, como foi inevitável, foi impossível o escape de muitos cristãos. Muitos conseguiram escapar sim, mas muitos não. Muitos morreram ao fio da espada, muitos morreram queimados, muitos morreram nas arenas. Eles não fugiam. Estevão não fugiu. Tiago, discípulo de Jesus, não fugiu. Os discípulos que foram mortos não fugiram. Paulo não fugiu da responsabilidade, eles não negaram a Cristo. E quando a inevitabilidade da morte chegou para eles encararam como um sacrifício agradável ao Senhor Jesus Cristo. E se foram em paz, e o sangue deles serviu como testemunho de Cristo até os dias de hoje. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 7, uma carta escrita na prisão, Paulo estava preso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. Paulo foi perseguido e preso por causa do Evangelho. Paulo era considerado alguém que trazia um desequilíbrio para a ordem social daquele tempo. Ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos com um tom muito positivo, mesmo estando em uma situação desesperadora. Talvez muitos estariam em profundo desespero por estarem presos, por saberem que o olhar para eles das autoridades era hostil. Mesmo assim, ele trouxe uma mensagem para que a igreja tivesse paz. E essa paz é uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz guardará os corações. E essa paz é dada pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então, quando a gente vê pessoas cheias do Espírito Santo, não são necessariamente pessoas ali que rodam no manto, que fazem orações em línguas, que entregam aquelas profecias ou profetadas que a gente vê por aí. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive em paz diante de situações adversas e que consegue manter a sua fé e a sua posição em Deus. Será que você consegue viver essa paz? Ou seja, essa paz não é o Trump que vai te dar. Essa paz não é governo nenhum que vai te dar, é o Espírito Santo de Deus que consegue fazer com que o coração do homem viva em paz. Por fim, meu irmão e minha irmã, como está o seu coração? Como está a sua mente? Você tem se sentido aterrorizado diante desses conflitos? Você tem sentido medo e pavor diante de tantas catástrofes naturais que têm acontecido ao redor do mundo? Aqui no Brasil nós temos tido muitos problemas com chuvas, alagamentos, desabamentos, pessoas que vivem realmente terror a respeito disso. Como você tem vivido? Como está o seu coração? Eu quero trazer para você uma mensagem de paz. Não confie nos governos. Não confie nas autoridades deste mundo. Obviamente que a gente vai votar, a gente vai conversar. É saudável, é salutar a gente entender o cenário que a gente vive, a gente buscar um melhor cenário político possível para que a gente viva em paz, segurança, para que a gente tenha um desfrute do nosso árduo trabalho. Mas a realidade que a Bíblia nos traz é que essas lutas, dificuldades, autoridades complicadas, corruptas, tudo isso que a gente vê e que a gente tem vivido, são coisas que vão acontecer, não tem como a gente fugir. Cristo já disse, no mundo a gente vai ter aflições, não adianta. A gente precisa enfrentar as aflições com coragem, com força, com ousadia, mas essa força não vem de nós. Por isso é necessário pedi-la a Deus, pedir para que o Espírito Santo te fortaleça. E como você pode pedir para Ele? Fazendo orações, buscando. E como você pode se fortalecer espiritualmente? Através do jejum. O jejum não é para a gente ficar pedindo coisas mirabolantes para Deus. Eu vou fazer um jejum para pedir uma casa, para pedir a Deus para ganhar um carro, para ficar rico. Não, o jejum não é para isso, gente. O jejum é para você se fortalecer espiritualmente, para você aguentar esses períodos difíceis sem retroceder, sem perder a força na sua fé. Porque se você não tiver uma fé forte, é tempo bom, é tempo ruim, é qualquer tempo, você não vai ter firmeza para aguentar as astúcias de Satanás. Satanás não age astutamente só nas coisas boas. Satanás não age astutamente também só nas coisas ruins. Satanás, ele é esperto pra caramba e ele sabe fazer com que você se enfraqueça ao se distanciar do seu relacionamento com Cristo. Essa é a principal artimanha de Satanás. Então, fique atento, jejue, ore e se fortaleça para que
ele não consiga te afastar e te enfraquecer espiritualmente, até que você fique muito fraco, muito indefeso em relação à sua vida. Amém? Então era isso que eu queria dizer a vocês. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Eu vou pedir para que você deixe o seu like aí, caso não tenha dado. Deixa um comentário, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tudo isso nos ajuda demais, beleza? E também siga-nos nas nossas outras redes sociais. Eu desejo que Deus te abençoe muito, que você viva a paz que exceda a todo o entendimento humano. Até breve!